Olá, meus amigos do Consulta Médica, Dr. Charleston novamente com vocês, trazendo informações de saúde com credibilidade. E hoje o tema, nós vamos apresentar a esclerose múltipla. Você sabe o que é isso? Tem alguma coisa a ver com pandemia, com coronavírus? Será que eu posso desenvolver a esclerose múltipla? Quem vai responder para nós é o Dr. Marcelo Cabral, especialista no assunto. Aguente aí que eu já volto. Oferecimento Clínica Angiomed, excelência e tecnologia em tratamento vascular. Gerari, Clínica de Reprodução Humana, o sonho de gerar uma vida começa aqui. RAMP, Hospital de Angiologia de Palmas, pioneirismo no tratamento vascular especializado. E estamos de volta com o programa Consulta Médica, recebendo hoje aqui o Dr. Marcelo Cabral, neurologista, especialista no quesito esclerose múltipla. E eu vou perguntar para ele, Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. O que é a esclerose múltipla? Tudo bom? Eu que agradeço a oportunidade. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que é isso? É o próprio organismo que faz com que ataque o sistema nervoso da pessoa. Então faz a inflamação nesse sistema nervoso e isso pode dar vários sintomas, desde uma vertigem muito intensa até paralisia de um membro ou de um lado do corpo. Então a esclerose múltipla é uma doença que pode atacar qualquer parte do corpo, tendo nervos. Uma vez que ataca o nervo, pode ter uma manifestação. Ela ataca a substância branca, né, que a gente chama, né, que isso é o sistema nervoso central, cérebro e medula. Então, qualquer lugar pode atacar ali, então pode fazer qualquer tipo de sintoma que está correlacionado. E como é que a pessoa desconfia? Olha, eu posso ter esclerose múltipla. Ela vai ter que ir no médico clínico geral primeiro? Como é que ela começa a desconfiar? É uma doença que o diagnóstico ele é um pouco complicado de ser feito, né? Geralmente a média do início dos sintomas até o diagnóstico final é mais do que 6 a 8 meses, porque pode começar desde uma simples vertigem, crises de vertigem que não melhoram, então a pessoa, turvação visual também, a vista ficar embaçada, e a pessoa ficar indo de especialista até chegar ao neurologista, que é o especialista ideal para fazer o diagnóstico. Ou seja, é difícil, né? O médico em si, o generalista, reconhecer, pedir os exames necessários até chegar no neurologista, no caso. Isso é uma questão de encaminhamento. E quais são os exames que a pessoa deveria fazer inicialmente, assim, para começar a detecção? O que você recomenda? O exame padrão ouro, o exame que define o diagnóstico é a ressonância, porque a gente consegue ver na ressonância o tanto de lesão e se tem lesões antigas, lesões novas, porque muitas vezes o diagnóstico da esclerose ele é um diagnóstico de exclusão. Então a gente vai ter que fazer uma investigação de outras doenças infecciosas, outras doenças reumatológicas, até de doenças oncológicas para poder chegar no diagnóstico final de esclerose múltipla. E tem um fator causador principal ou ainda não se sabe exatamente o que causa, os fatores ligados? É um vírus, é alguma proteína, é alguma substância que causa isso? O que seria em base? É uma doença autoimune. O próprio organismo ataca, os neurônios eles têm uma capinha, né? Ele ataca a bainha de mielina, né? Desmielinizante, ele ataca essa capinha que envolve os neurônios. Então, é uma doença autoimune. É o próprio organismo que faz esse processo. E nós estamos agora entrando no mês de agosto, e é o Agosto Laranja, que é uma campanha que incentiva as pessoas a entenderem mais sobre a esclerose múltipla. Fala um pouquinho para nós aí sobre o agosto. Esse Agosto Laranja é uma campanha para poder conscientizar sobre essa doença. Muitas vezes é confundida com a outra esclerose, que é a esclerose lateral amiotrófica, mas são doenças diferentes. E para poder inserir esses pacientes, que muitas vezes esses pacientes eles também estão largados aí no sistema. São pacientes que não estão incluídos na reabilitação, são pacientes que não sabem que a medicação hoje é fornecida pelo SUS de forma integral. Então, para poder informar que a doença tem tratamento e tem segmento. Essa medicação ela é específica para a esclerose? Qual é o nome dessa medicação? O que tem sido utilizado principalmente? Nós temos vários tipos de medicações hoje. A gente tem mais de 4, 5 tipos de medicações em uso. Cada doença, como a esclerose múltipla, ela pode ser
uma forma progressiva ou uma forma que vem em surtos. O que é isso? A pessoa tem um surto, tem uma paralisia. A gente faz uma medicação para poder sair daquele surto e depois a gente faz a medicação de estabilização da doença. E a medicação de estabilização, nós temos várias medicações hoje para poder fazer o tratamento. E será que o Covid, essa pandemia, você percebeu que os casos de esclerose múltipla aumentaram? Você acha que tem alguma correlação? Qual que é a sua visão sobre essa situação? Não, a gente não tem percebido os casos de esclerose múltipla aumentar na pandemia. Mas a gente tem que lembrar que os pacientes de esclerose múltipla eles têm sim que se vacinar. Apesar de eles usarem medicações que são consideradas imunodeprimentes, eles são prioridade, considerados grupos de risco e prioridade na vacinação. Então quer dizer que a esclerose múltipla é uma doença de difícil diagnóstico, até chegar no médico especialista, até iniciar um tratamento, o paciente ele fica naquele caminho entre o diagnóstico e o tratamento que demora um pouco. Então, assim, a informação é o melhor tratamento. Isso. Não ficar em casa esperando os sintomas passarem, né? Como é uma doença que vem em surtos, muitas vezes esses sintomas eles começam abruptamente, eles começam súbitos. Então, acordou com a visão embaçada, acordou com a fraqueza importante nas duas pernas ou perda de sensibilidade de um lado do corpo. Muitas vezes ele até se confunde um surto de esclerose múltipla com um AVC, né? Só que, diferente do AVC, os surtos, o paciente ele consegue se recuperar daquele déficit. Então agora eu quero saber o seguinte, doutor Marcelo, o Covid-19, então ele não tem uma correlação direta com a esclerose múltipla, mas tem alguns casos que a gente pode até confundir. Mas você não vai responder isso agora não. Eu vou para o próximo bloco e vocês esperem um pouquinho que temos mais perguntas. Mandem suas perguntas aqui sobre esclerose múltipla. O Dr. Marcelo vai estar nos respondendo pelo WhatsApp e eu aguardo por vocês. Aguenta um pouquinho aí. Oferecimento Clínica Angiomed, excelência e tecnologia em tratamento vascular. Gerari, Clínica de Reprodução Humana. O sonho de gerar uma vida começa aqui. RAMP, Hospital de Angiologia de Palmas. Pioneirismo no tratamento vascular especializado. Meus amigos do Consulta Médica, estamos de volta aqui com o Dr. Marcelo Cabral, neurologista, falando sobre a campanha do Agosto Laranja, sobre esclerose múltipla, uma doença de difícil diagnóstico e que a gente precisa saber, tem alguma relação com o Covid-19 ou não? É um quadro de confusão com o Covid-19 ou as pessoas não precisam se preocupar com isso? Dr. Marcelo, e aí, a pessoa está lá em casa e pegou um resfriado. Será que tem alguma relação com a esclerose? Ela vai confundir alguns sintomas? Aí você falou de turvação, a vista fica embaçada, formigamento, ou então um quadro de confusão. Existe alguma confusão aí que a gente precisa ficar ligado? Bom, o Covid é uma doença muito nova, né? Hoje a gente sabe que existe a neurocovid, que são alterações neurológicas decorrentes do Covid. Então, se mesmo após a fase dos sintomas, né, mesmo após aqueles 14 dias, o paciente ainda continuar com sintomas importantes, sintomas que persistem, a gente recomenda fazer uma investigação. E os exames principais que a pessoa deve fazer, quais são? Além da ressonância que você falou, que é o exame, digamos, diagnóstico definitivo, existe algum exame de sangue que precisa ser feito? Geralmente a gente pede exame de sangue para poder fazer o diagnóstico diferencial, que é poder excluir lúpus, né, uma doença que se confunde muito com lúpus. Pode até, como o lúpus também é uma doença autoimune, ela pode estar vindo junto também com lúpus. Não é incomum a gente encontrar pacientes com lúpus e esclerose múltipla junto. E a gente muitas vezes precisa fazer a coleta do líquor, que é aquele líquido que a gente tem na coluna. Então a gente também às vezes precisa fazer para poder chegar no diagnóstico correto da doença. Para o médico que trabalha lá na unidade de saúde, o que você recomenda? Olha, os sintomas que eu posso desconfiar que pode ser esclerose múltipla e o direcionamento para o médico especialista.
Aqueles pacientes que falam que tiveram AVC, né? Eu tive 5 AVCs, 6 AVCs, e o paciente se recupera, mas eu não tive nenhuma sequela, provavelmente não é AVC. Esses pacientes que têm AVC, eles costumam deixar uma sequela. AVC, ele paralisou, ele entortou a boca. Isso. Começou a apresentar um quadro estranho, assim, neurológico, né? Isso. Aqueles pacientes que falam que tiveram quadros neurológicos de déficit, que melhoraram isso mais de 1, 2, 3 vezes, ele tem que ficar atento que isso pode ser um sintoma de esclerose múltipla. Então, às vezes, por exemplo, um quadro de convulsão tem alguma coisa a ver? É muito raro ter convulsão na esclerose múltipla. Apesar de ser uma doença inflamatória, ela não costuma causar convulsão, não. Convulsão, tá certo. Estamos aqui com o programa Consulta Médica. Hoje é o tema esclerose múltipla. Estamos aguardando a sua pergunta e o Dr. Marcelo vai ficar aqui conosco mais um pouquinho e mande para cá. Não perca essa oportunidade. Estamos aguardando e estamos aqui também esperando pelas suas dúvidas. Até mais. Oferecimento Clínica Angiomed, excelência e tecnologia em tratamento vascular. Gerari, Clínica de Reprodução Humana, o sonho de gerar uma vida começa aqui. RAMP, Hospital de Angiologia de Palmas, pioneirismo no tratamento vascular especializado. Amigos do Consulta Médica, chegamos ao final do programa, falamos aqui sobre o agosto laranja, o tema foi esclerose múltipla. Ficou alguma dúvida? Manda para cá, aproveita e entra nas nossas páginas, manda aqui no WhatsApp as perguntas, o Dr. Marcelo vai responder depois, e quem perdeu a oportunidade vai só encontrar o Dr. Marcelo no próximo programa que vai falar sobre derrame cerebral, o AVC. Quer saber mais sobre o acidente vascular cerebral? Não perca no nosso próximo programa. Conto com vocês e fiquem com Deus.